Senhor Jesus, Ele realizou uma obra muito maravilhosa. Mas não é obra estática no passado, essa obra, ela é constante, ela permanece, ela é viva, ela vem de geração em geração. Porque os filhos participam da carne e do sangue. Assim, um filho, uma filha, ele tem toda a carga genética dos seus pais. E a marca é a genética da natureza animal. E Jesus Cristo, ele também participou da mesma natureza nossa. Não se mostrando como homem, como alguns anjos no passado se manifestaram, se apresentaram diante de alguns servos de Deus, como se fossem seres humanos, mas não eram. Seus corpos não eram humanos, e eles não tinham sentimentos humanos, porque eles são anjos. Apenas perante os olhos daqueles irmãos, eles o enxergavam como se um homem eles fossem. Mas eles não tinham a missão de um homem. Jesus, diferentemente desses anjos, e claro, incomparavelmente superior a qualquer criação de Deus, ele era um homem legítimo, como nós. Um homem que sentia dores, sentia tristeza, sentia fome. Era um homem como você, como nós. E é exatamente por isso que está a beleza dessa obra e o segredo do seu projeto maravilhoso. Porque um anjo não pode nos representar. E também ele não teria condições de enfrentar o peso que o nosso pecado faria sobre ele. Para nos representar, teria que ser homem, como que um pouco antes fala. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Então, irmãos, a legitimidade de Jesus como nosso representante começa nessa natureza dele. Por isso que nós lemos assim, pode ver nos antigos escritos da nossa memória histórica, lá fala, Jesus é o verdadeiro homem, um homem de verdade, um homem puro, sem mancha, sem falha. E ele propôs aniquilar a morte. Mas o paradoxo dessa obra dele é que ele propôs destruir a morte morrendo. O que era um absurdo. Criava espanto em todo mundo. Nunca aceitaram isso muito bem. Como que pode destruir sendo destruído? Como ele pode destruir a morte deixando-se matar? Esse é o projeto maravilhoso de Jesus. É de conseguir nos representar. Eu até trouxe essa palavra ontem, numa Santa Ceia. Ele nos representa no tribunal eterno, toda a humanidade. Ele colocou sobre ele todo o compromisso de nossas misérias. E foi até a morte, e morte de cruz. E na morte, ali, tudo que era contra nós tínhamos uma cédula, uma acusação contra nós, que são os nossos pecados. Estava registrado, nós não tínhamos saída. Mas quando ele foi na cruz, seu corpo foi rasgado e juntamente ele rasgou a cédula que nos acusava. E morreu. Morreu porque também aqui vem a natureza humana, o homem Jesus. Para ele morrer, Deus, que sempre esteve dentro dele, todo o tempo que ele viveu, ele e o Deus Filho sempre foram um só. É tanto que ele fala, quem me vê a mim, vê a meu Pai. Eu e meu Pai somos um só. Uma outra ocasião ele fala assim, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu, mas ele estava na terra. Ele não falava da natureza humana, mas dessa natureza divina. E elas tiveram que se separar na morte. Esse foi o grande momento de angústia de Jesus, quando ele gritou e bradou, Pai, por que o Senhor me desamparou?
Vocês sabem isso, ele nunca tinha experimentado viver sem Deus. Agora aqui abre um parênteses a palavra. Quem já aprendeu a viver com Deus, pode aceitar viver sem Ele? Isso é uma pergunta, irmãos, que o Espírito de Deus hoje levanta nessa palavra. Sabe o que é triste? Tem pessoas que já viveram com Deus e hoje não vivem mais. Só que eles não percebem mais. É lamentável porque é muito mais simpático ver toda a igreja contente. É simpático. Mas sabe, irmãos, a nós nos compete um compromisso muito sério nesses últimos tempos, a coisa gravou muito. A igreja não é para entreter ninguém, não é para divertir vocês. Nós não estamos aqui para fazer vocês ficar alegres, ainda que a gente queira que vocês fiquem. Mas a nossa missão não é essa, não. Nossa missão é espiritualmente, sabe o que é? Pegar nos dois braços de vocês e balançar, falar, olha, cuidado, preste atenção. Há muitas organizações religiosas, irmãos, que começaram pelo Espírito e terminaram pela carne. Tem lugares por aí, irmãos, que é entretenimento, é tudo uma festa, é só libertação. Está tudo resumido na obra da libertação de doenças. Aqui, irmãos, não. Deus cura quando Ele quer. Mas o assunto dele é curar a alma. É tratar numa esfera mais profunda. Um tempo atrás, deu entrada no hospital um cidadão com dores. Ele falou, eu sinto uma azia muito forte. O médico de plantão falou, você comeu alguma coisa e não te fez mal. Toma esse remédio aqui, vai para casa. Ele foi, depois de algumas horas, a coisa piorou. Falou, só que agora, eu sinto, além desse mal-estar, estou sentindo uma pequena dor aqui. Fez, não é nada. Depois ele agravou. A dor se alastrou pelo braço. Não, você está com um problema, é que você está impressionado. Ele voltou para casa. Consolidou o infarto. Quando ele foi para o hospital, já estava morto. Esse é um problema de um médico negligente, talvez incompetente ou talvez muito novo. Mas nós aqui, irmãos, nós temos que dar uns alertas, sabe? Quando começar uma azia forte, tem que fazer um exame melhor. A dor passou para o peito, temos que fazer um estudo bem cuidadoso do paciente. E o grande problema é que nesses últimos tempos nós estamos vendo pacientes que estão infartados. Sabe o que o Senhor Jesus mandou? É pesado isso aqui, né? Numa carta para um ancião, hein? Não foi para alguém da igreja, para um ancião. Você tem nome de quem está vivo, mas você está morto. É forte, né? Será que todos nós estamos vivos? Você percebe quando o Espírito Santo fica triste ou você não percebe? Você percebe quando Deus fica alegre com você? Ao longo do tempo, irmãos, nós tínhamos uma rigidez e hoje o inimigo ele é astuto demais. Muitos irmãos nossos do passado morreram. Sabe aonde? Entre dentes de bestas feras, até em Roma. Muitos irmãos nossos morrem hoje, assassinados em países onde a cortina é de ferro, onde predomina o fundamentalismo islâmico. Nossos irmãos são assassinados barbaramente. Eu estive na Nigéria uma ocasião, na igreja tinha pedaço de ser humano no teto, explodiram uma bomba lá dentro dos Boko Haram. Irmãos, tem irmãos nossos morrendo por causa da fé. A China, temos igrejas subterrâneas, que eles chamam de underground church. Eles são escondidos, eles não podem, porque lá tem uma igreja oficial, que é a igreja de fachada. Aquilo ali não tem palavra, não tem solução para nada. A igreja genuína não tem. Então eles se reúnem escondidos, em porões, no campo.
12 horas às vezes no final de semana estão louvando a Deus. Não tem pastor, não tem líder, nem tem Bíblia. Tem um pedaço de papel, às vezes um tem uma página, outro tem outra. Eu vi uma ocasião, até citei um tempo atrás, que me impressionou muito. Alguém lá falou assim: hoje nós vamos ler Isaías 53. Alguém falou: eu sou Isaías 53. Ele tinha decorado a página. Eles decoram a página porque ele não pode levar a Bíblia. Agora, irmãos, o nosso adversário fez um trabalho muito sutil. E nós temos que ter muita atenção, irmãos. Muita atenção. Filmes, livros. Aos poucos. As doses não são violentas, não. São dosadas. Quando eu era menino, se passasse minha mãe tinha uma televisão na sala. Umas cenas que hoje qualquer jardim de infância vê, mamãe desligava a televisão. Eu não pode isso aqui não. Mas devagar foi entrando nos programas de televisão. Doses homeopáticas. Hoje a nudez explícita, sexo, indecência, está na televisão, nos filmes. Ninguém assusta mais. O que assusta é que tem muitos crentes que estão sendo envenenados com essa comida e não sabem que estão morrendo. Não sabem que estão morrendo. Porque está tudo bem. É assustador como nós vemos hoje divórcio e a gente vai tratar. Por que você está divorciando? O amor acabou. Acabou? Não acabou. Você matou ele. Você é assassino. Você é assassino. Você assassinou um amor que devia ter crescido. Você é responsável pelo amor. Você é responsável por fazer o amor crescer. Nós estamos incompatíveis no gênio. Incompatível. A compatibilidade vem do amor. Mas nós estamos acostumando, irmãos. Nós estamos acostumando com o pecado. O pecado não pode tomar parte no nosso dia a dia. Eu sei que minhas pregações, muitos falam, a sua pregação incomoda. Eu não quero incomodar ninguém, eu quero incomodar o diabo. Eu quero incomodar o pecado na igreja. Eu quero incomodar. Sabe por quê? A responsabilidade está sobre nós. Não adianta fazer de conta que está tudo bem, não está bem. Enquanto nós estamos divorciando por incompatibilidade de gênio. Onde tem irmãos que vão para a balada, tem casais que assistem filmes horríveis. Não percebe que vai sendo contaminado gradativamente. E sabe o que é o pior? O Espírito Santo vai embora e ele não percebe que ele foi. Porque alguém pôs na mente deles que nunca mais pode perder a salvação. Isso é um blefe do diabo, é uma mentira. É uma mentira. Nós podemos. Olha o que fala aqui. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa consciência até o fim. Vocês estão entendendo o que é escrito aqui? Vou ler outra vez. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Não é doutrina minha, não. Não é doutrina da congregação, não é a palavra de Deus. Vocês estão comprometidos com Jesus até a raiz do cabelo. Ou vocês não são dele, ou vocês estão comprometidos com ele. Se você estiver comprometido com ele, vocês têm que saber, tem cruz para carregar. Tem momentos que nós temos que abrir mão de nossa opinião. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Quem que com autoridade de tomar decisões, quem que com poder, quem que investido de poder suporta uma afronta quando ele poderia tratar a afronta com autoridade? Ele suportou, ele poderia tratar. Ele falou, se eu quisesse, eu falava para meu pai, mandava 12 legiões de anjos aqui e livraria disso aqui. Se eu quisesse, mas eu não quero. Por isso, irmãos santos,
Será que todos nós somos santos? Porque para ser amigo de Jesus, você tem que ser santa. Você tem que ser santo. Santo não é ser perfeito. Santo é ir tirando de nós as iniquidades pela fé e pela oração. Orai e vigiai sem cessar. Nós temos que vigiar. Como está a minha vida com Deus? Eu sinto no meu coração a presença. Quando falo presença, alguém fala assim, Deus não visita ninguém, Ele mora aqui. É claro que Ele mora. Nós sabemos, isso é uma força de expressão. A presença, a virtude, quer dizer, a virtude manifesta, visível em nossos próprios sentimentos, é isso. Porque se há muito tempo você não sente nada, e o culto demora a passar para você, você está cumprindo um ritual mecânico aqui, é a hora de você sentar e fazer uma reflexão. Hoje tem um estetoscópio no seu coração, para assim, estou vendo princípio de infarto, hein? Cuidado. Não vai para casa não, vem para o hospital. Você veio no lugar certo hoje. Você vai te ministrar uma receita aqui hoje, a receita dele é boa e não custa dinheiro. Ora mais, vigia mais. Porque não adianta, irmãos, eu falar que eu sou crente, não adianta falar que eu sou ancião. Não adianta isso aí. Tem uma passagem na Bíblia que me assusta quando eu leio. Me assusta. É o dia do acerto. Quando as pessoas se aproximam do Senhor, confiante, que vão entrar no céu. Porque se não tivesse confiante, não me assustaria. Mas o que me assusta é que elas chegam confiantes na parábola, e a parábola reflete uma realidade espiritual por figura. Todos esperam ser chamados. O Senhor fala com você, aparte-se de mim. Eu nunca te conheci. Eu profetizei em teu nome. Em teu nome eu fiz prodígio. Como que o Senhor não me conhece? Você começou pelo Espírito e terminou pela carne. Você tombou como uma árvore seca. Eu fui embora e você não viu. Meu Espírito te deixou, você não sentiu nem saudade. E você foi para a obra do mal, voltou à prática do homem antigo, da mulher antiga. Eu sei que essa palavra vai incomodar muito. Amanhã me atacam, mas eu não me incomodo. Sabe o que o Senhor fala? Que quem conheceu a Ele e volta às práticas antigas é semelhante ao cão. É feia essa proposta, mas é verdadeira. O cão vomita. Depois ele passa um tempo, ele vai lá, come o que ele vomitou. É uma coisa asquerosa, nojenta. Mas mais asqueroso do que isso é quem um dia foi limpo por Cristo e volta às práticas antigas. É um cão que voltou ao vômito. Onde quer que você esteja escutando essa palavra, se ela está mexendo com você, então é porque é bom que mexa mesmo, porque é um remédio bom, é que amarga. Não permita que o inimigo te engane. Seja um homem ou mulher madura. Eu sei para onde eu quero ir e eu sei meu compromisso com Jesus Cristo. Porque é maravilhoso o que está escrito aqui, irmãos. Irmãos santos, participantes da vocação celestial. Vocês percebem essa palavra? A vocação ela tem duas naturezas. Uma natureza humana e uma natureza espiritual. A natureza humana, tem pessoas que têm vocação para pintura e pintam com uma extrema maestria, fazem pinturas maravilhosas. Eu já vi pinturas maravilhosas. Eu sempre cito, uma vez eu fui no ateliê de um pintor, eu cheguei perto dele, ele é famoso, não vou citar nome. Eu olhei para o quadro que ele estava pintando, falei, eu não estou entendendo nada do seu quadro. Ele falou, vai mais para trás. Eu afastei mais um pouco. Eu continuo não entendendo o quadro seu. Ele falou, Luiz, vai para a porta. Eu fui lá para a porta do ateliê dele de longe e olhei. O quadro era perfeito, irmãos. As ruas de Ouro Preto, com chuvas, gotículas de chuva no chão, refletindo a própria
imagem das casas em redor, uma coisa maravilhosa. Eu falei, escuta, que maravilha. Mas agora que eu enxergo, que eu estou longe, como que você pinta isso de perto? Eu aqui, ó, eu já tenho meu quadro. Você vê de longe. Sabe o que é, irmão? Nós vamos enxergar as coisas quando tiver passado o tempo. O quadro que Deus está fazendo é perfeito. Mas nós queremos colocar defeito, nós não enxergamos as coisas que Deus faz. Quando Jesus morreu foi escândalo. Está escrito, Paulo falou, eu anuncio Jesus crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ninguém entende o que ele fez. Mas lá no céu foi festa, hein? Quando o Senhor chegou lá. Ó, toda a conta da humanidade que crê em mim está quitada. Teve festa no céu. E teve lamento lá nas trevas. O inimigo estava escrito, mas ele não sabia o que ia acontecer. Eu falo isso porque se ele soubesse o que ia acontecer matando Jesus, ele não mataria Jesus. Mas Jesus se levantou da morte e falou, todo poder me é dado, no céu e na terra. Assentado à direita de Deus, o comando geral está na mão dele. Ele manda em tudo, manda em tudo. Manda em você também, se você deixar. Porque por enquanto, ele deixa você aceitar ou não sua ordem. Mas quando chegar o acerto final, você aceitando ou não, ele vai mandar até os demônios abaixarão a cabeça. Ninguém poderá resistir à sua voz. Por enquanto, o livre-arbítrio está aí. Mas se você deixar ele mandar em você, ele vai colocar você em verdes pastos, ele vai conduzir a você águas tranquilas. Comando total. Ele está aguardando, ele está reinando. Alguém fala, onde que Jesus reina? No seu coração, na sua vida. Quantas moças bonitas, novinhas, quantos moços bonitos, novinhos, que poderiam ir para o mundo, não vão. O mundo chama, ele fala, não vou, porque Cristo reina em mim. Tem velho aí de cabeça branca, cansado, adoecido, é um velho guerreiro, cheio de cicatriz. Todos os chamados do mundo foram rejeitados, mas o chamado do rei, você ouvirá naquele dia, vinde bendito de meu Pai, toma posse da herança que está preparada antes da fundação do mundo. O dia de regozijo vai ser depois. Nós só vamos ver o quadro quando nós estiver longe, passado muito tempo. Ah, Senhor, agora eu entendo, agora eu compreendo coisas que no passado eu não entendia. Participante da vocação, tem vocação para ser cantor, outros tocam. A filha de um amigo meu tocava com 3 aninhos, ela falava assim, é um pianozinho pequenininho, de infantil. Ela falava assim, está faltando nota aqui, papai. Eu falei, como é que essa menina sabe que está faltando nota? Eu nunca entendi nada disso, essa menina já veio com esse negócio aí, não é possível. Entende? Vocação. Mas tem uma vocação que fala aqui que é a mais magnífica de todas as vocações que existe, e ela recaiu sobre você. Olha aqui, vocação celestial. A sua vocação celestial, sabe o que é isso? É vocação de morar no céu. Você está vocacionado a andar com Deus e morar no céu. Por isso que seu peito arde, por isso que você aceita as repreensões, por isso que até hoje você está aqui. A vocação é forte. A vocação celestial. Considerai Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nesse caso, apóstolo é aqui indicado como enviado, comissionado. Ele fala, eu falo as palavras que eu aprendi junto de meu Pai. Tudo que eu falo, eu aprendi com Ele. Eu sou enviado aqui para salvar vocês. Agora, como Ele está à direita do Pai, falta o inimigo para ser vencido. Ele já venceu, mas agora vencer para nós de forma definitiva. O último inimigo que vai ser vencido vai ser a morte. Para ele já foi. No júbilo que Paulo fala, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, o teu poder? Ele vai colocar a morte debaixo dos seus pés. Isso virá tempo aí que nós vamos ver, se nós estivermos vivos, quando nós formos arrebatados. A morte então cessará.
Nunca mais nós ouviremos falar de morte, de lamento, de funeral, de doença, de angústia. Também não vai ter saudades. Aquele que foi e é do Senhor, nós vamos encontrar lá em cima. Quem foi e não é do Senhor, você nunca vai saber que ele existiu. Não tem memória dos que se perdem. Está escrito, a geração dos malignos não será nomeada para sempre. No céu não tem memória de quem não se salvou. Essa memória está definitivamente apagada. E todos que se salvarão, nós os reconheceremos na grande festa no céu. É tempo de nós acordarmos. Não sermos meros frequentadores de igreja, mas sermos frequentadores da comunhão, da oração e da vigilância nessa vida. Ver como que nós estamos. Bom, hoje tem uns aparelhinhos caseiros, você põe no pulso, sua pressão está alta. Batimento cardíaco está baixo, está alto. Assim a palavra está aqui hoje. Ponha em você, ponhamos em nós um medidor espiritual. Você não sente mais alegria de vir na igreja. Você não sente mais a virtude do Espírito Santo. Você se incomoda quando vê um testemunho ficar um pouco mais prolongado. Olha, precisa tomar uns remedinhos. E hoje tem um remedinho para você aqui, é o conselho da palavra de Deus. Tem pessoas, irmão, que começam a estudar a Bíblia, elas ficam tão inteligentes, tão sábias, discute detalhes. Vai haver ou não a grande tribulação? Nós somos tribulacionistas, nós somos não. E a discussão, são especialistas. Outros discutem outros detalhes da palavra, pega um detalhe, amplifica aquilo ali. Tem até livro, pega livros para ler, para discutir, para mostrar que ele não sabe nada. Mas sabe o que você tem que saber? Ler a Bíblia é muito importante, nunca vamos falar que não. Nós precisamos de ler a Bíblia, isso aqui é parte da nossa caminhada. Mas lembra de uma coisa, o que te torna amigo de Deus não é o quanto que você andou sondando mistério, que às vezes ninguém sabe, é o tanto que você santificou em Jesus Cristo. Ser santo é você buscar semelhança com Jesus. Seria muito bom se nós pudéssemos todos parecer com Ele. Vocação celestial, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é digno de muito maior glória do que Moisés. Moisés tomou conta da casa dos outros, não é do outro, é do outro, do Senhor Deus. Cristo não. Cristo, quando veio aqui, ele veio tomar conta da casa dele, porque você é a casa que ele está construindo. No nosso meio, muitos vieram de uma vida equilibrada, eram pessoas de bem, se converteram. Outros vieram de um mundo mais terrível, mas todos custaram o mesmo preço. E todos precisaram de uma limpeza interior. Quando Cristo entra em nós, pelo Espírito Santo, Ele põe para fora tudo que não é bom. E nós nunca podemos deixar que o lixo volte para dentro de nós. O cuidado da palavra de Deus é essa daqui, ó. Cuidarmos para que nenhum mal venha sobre nós, porque ele faz um paralelo com a caminhada dos hebreus no Egito. Saíram 600 mil homens, tinha mulher, tinha também o vulgo lá, o estrangeiro, crianças, enfim, era muita gente. Mas os homens hebreus eram 600 mil. É assustador que daqueles 600 mil, sabe quantos entraram? 2. Moisés com Josué e Calebe. Todos morreram. Alguém poderia falar, mas Deus perdeu a guerra. Deus nunca contou vitória com números, contou com qualidade. Ele não conta vitórias com número, porque ele não se importa com número, ele se importa com genuíno sentimento, porque ele está criando um povo aqui, não é para ficar aqui na terra igual estão planejando aí. Não é aqui na terra, essa terra não vai ficar aqui não, ninguém se engane não. Você está falando que Deus vai restaurar essa terra aqui, não vai nada, vai pegar fogo tudo isso aqui, ó. Nós vamos morar com Ele. Agora, já pensou, parem para pensar nisso, que tipo de gente que Deus vai fazer habitar com Ele, mas não é morar com Ele assim, estamos vendo você não, Ele em nós,
se misturar no sentimento e na glória. Pode ter mancha em nós? Ele fala, Jesus falou assim, eu quero, Pai, que eles sejam um. A igreja, nós temos que ser um com Jesus Cristo, como Ele é um com Deus. Então, nós temos que estar completamente trabalhados pela palavra. Nós não somos perfeitos, mas toda vez que sua consciência te acusar, você para e volte atrás. Que a consciência, Senhor, ela grita um dia, 2, 3, depois ela não grita mais. Eu vi um assassino fazer uma declaração que me deu náuseas. Falou que quando ele matou o primeiro, o segundo, o terceiro, ele arrependeu, mas depois do quinto para frente, ele não sentia mais nada. Homem cruel, tomado de espíritos ruins. Mas até esses homens maus, nos primeiros crimes, a consciência gritou. Nos primeiros tropeços do crente, a consciência grita. Mas se ele parar nos gritos da consciência, a consciência não morre. A palavra incomoda, fala a verdade, incomoda. Mas ela vai te dar saúde. Nos primeiros gritos da sua consciência, recua. Você sabe que quando a pessoa é humilde, a resposta branda desvia a ira. Até entre os homens naturais. Pessoas bravas demais chegam e encontram a pessoa mansa demais, educada demais, que se abaixa. Até entre os animais, um dia eu vi uma alcateia de lobo, o lobo alfa, chegou um outro lobo lá, que era desses lobos, acho que era dos lobinhos que queria virar alfa também. Mas quando chegou perto do lobo alfa, ela viu que ele tinha mais força do que ele abaixou a cabeça. Ficou encostando lobos de cabeça baixa. O lobo bravo não mordeu ele não. Se submeteu a mim, está humilde e não teve briga. Assim, irmão, nós temos que nos submeter, não um lobo. Ele é até cordeiro, mas também ele é bispo e pastor de nossa alma. Abaixa-te. Guarda isso. Cristo veio transformar um povo. Nós vamos viver com Ele. Não vamos viver aqui. Se fosse para viver aqui, mais ou menos, já estava bom. Mas para ir para o céu, mais ou menos, não está bom. Nós temos que viver com o coração voltado para Ele. 2 só que entraram. Agora ele fala assim, eles entraram, mas eles não tiveram o descanso de Deus, não. Porque se tivesse descanso, o Senhor não voltaria a falar de descanso em outro lugar. O verdadeiro descanso não era aquela Canaã. Até porque vocês viram o que está acontecendo lá? Só guerra. O descanso nosso definitivo vai ser quando nós entrarmos na nossa pátria celestial. Jesus veio fazer isso conosco. Fazer essa grande mudança de sentimentos. Se você quiser resumir Deus, não é com pensamentos. Não é com grandes estudos, não. É com sentimento. As 2 ordenanças básicas de Deus se resumem em sentimento. Ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu ser, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E ama teu próximo como a ti mesmo. Os 2 mandamentos estão resumidos aqui. Ame sem reserva. Saiba voltar atrás. Saiba reconstruir o que quebrou. Saiba, não deixe a sua família ser desintegrada. Não deixe o inimigo se assentar na mesa com você. Tenha palavras suaves. Palavras suaves, elas são como favo de mel. Fale palavras suaves. Ensine suavidade na sua casa. Onde você estiver no trabalho. E toda vez que a ira se manifestar em você, faça como para-raio. Quando cai um raio, o para-raio pega o raio, joga ele para a terra e ninguém sabe onde ele está mais, sumiu. O raio não deu prejuízo. Faça assim com a ira. A ira não fica escondido no coração de quem é sábio. E dá uma descarga nela. Sabe onde? Na oração. Senhor, eu estou revoltada. Eu estou revoltado. Eu vou tomar providência. Sabe qual é a providência que você tem que tomar? Vai orar. Que o raio descarrega no chão. O inimigo vai dar meia volta. E você vai dar glória a Deus.
É assim. Minha é a vingança, diz o Senhor. Não se vingue, não busque vingança, deixa na mão do Senhor. Quando Saul tentava matar Davi, Davi pôde matá-lo 2 vezes. E foi de forma cabal. Estava na mão dele. Até o general falou assim, uma vez só, não precisa de 2. Eu enterro ele no chão de uma lança, acabou a vida dele aqui. Só me autoriza, Davi. Eu falei, não vou eu levantar minha mão com o homem que Deus ungiu. Vocês lembram? Depois ele subiu lá em cima do monte, fora da possibilidade de um ataque repentino, e gritou, Saul! Esses tipos de sentimento são aqueles que a palavra de Deus quer provocar em nós. Saul! É tua voz, meu filho Davi? Sim, sou eu. Por que você me persegue tanto, Saul? Você está perseguindo uma pulga? Ele se abaixou. Está perseguindo um cachorrinho? Para que você está perdendo seu tempo, um rei, atrás de um homem tão simples igual eu? Para que você faz isso? As palavras de Davi estão registradas. Até Saul chorou. Aquele homem era ruim, mas até ele chorou. Agora veja que o reino ficará firme em tua mão, Davi. Mas depois ele voltou a tentar matar Davi outra vez. Mas o final dele não foi bom. Ele tentou suicidar, jogou-se sobre a sua própria espada. Mas ali havia uma ordem divina, não sai a vida dele por enquanto. Ele sentia câimbras, o sangue saía do corpo. Ele não tinha força mais para sair da espada e não morria. Ele pediu, me mate, eu não consigo morrer. A morte para ele foi dolorosa, foi lamentável, foi triste. Nossa vocação é celestial, ninguém aqui pode ser vocacionado a ser Saul. Melhor nós vamos ser vocacionados a ser Davi. Davi morreu velhinho, no seu leito, sem espada, sem guerra. Assim diz o Senhor a nós, escolha como você quer terminar seus dias. Velhinho com paz, velhinha com paz, ou com a espada atravessada em você. Eu não quero isso aí. Eu quero meus dias em paz. A palavra do Senhor é para isso, é para nos transformar, para nos fazer entender verdadeiramente qual o sentido de nossa vida. A sua vida só tem sentido se você buscar dentro da palavra a razão pela qual você nasceu. E também para onde você vai. Essa massa enorme de gente que parece que tem resposta para tudo, vocês veem quanta tecnologia, eles não têm resposta para nada. Irmãos, pergunte para um cientista, para onde você vai depois que você morre? Ele fica mudo. Eles não acreditam em mais nada. Estão perdidos. Estão com tantas respostas e nenhuma delas interessa de verdade no final. Aqui tem respostas que interessam de verdade. Eu sei para onde eu vou. Agora eu sei quem eu sou. Sou vocacionado à vida celestial. A vocação que tem em mim é de morar no céu. É por isso que você nunca foi igual às suas amigas. Sabe por que você nunca foi igual aos seus amigos? Sabe por que muitas coisas na sua vida não foram como você planejou? Por causa da sua vocação. Tinha coisa que ia atrapalhar a vocação sua. Tinha coisa que ia atrapalhar a sua vocação. Sabe o que Deus fez? Atrapalhou as coisas que iam te atrapalhar. E você achou assim, oh, deu tudo errado. O Senhor falou, deu tudo certo. Você está olhando de perto, você está olhando de longe. Hoje tem uma explicação aqui. Glórias a Jesus. Você tem visto a sua vida e fala, Senhor, deu tudo tão errado. O Senhor fala, deu tudo tão certo. Eu andei atrapalhando o que ia te atrapalhar. Te falo, Senhor. Sua vocação é celestial. Se você se encaixar muito bem aqui, você desencaixa da minha graça. Vamos assim que está bom, te diz o Senhor. Você segura a mão do Senhor, Ele segura a sua mão. Vocês já viram quando aqueles meninos birrentos ficavam brigando? No meu tempo tinha muito isso aí. Tinha lá os meninos pequenos, os grandão vinham bater nos pequenos. Mas quando chegava o outro grandão, ou o pai,
O menino pegava na mão dele, eu quero ver quem vai mexer comigo agora. Que passava no meio daqueles briguentos, ele ficava tudo quieto. Vai mexer com ele agora, o pai dele é forte, olha aí, deixa o menino passar. Assim o Senhor faz conosco. Tem muitos briguentos aí querendo bater em nós. Segura na mão do Senhor que eles vão ter medo de você. Vai carregando você aonde você for. Você vai chegar no dia da sua saída, você vai falar com você mesmo, valeu a pena. Por isso que a Bíblia fala, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Porque na morte, quando a pessoa está tombando, crente, fiel, ela olha e fala, agora eu percebi, o quadro eu estou vendo bem claro, agora eu entendi tudo. E muito se pudesse voltar, eles falam, se eu voltasse agora e não morresse, eu ia virar um crente que ia dar trabalho para as trevas, mas agora não dá mais, já passou pela porta da morte. Enquanto nós não chegamos lá, vamos fazer o melhor que nós podemos. Não seja um crente de fachada, não seja um cristão de aparência, não. Não vive um pé no mundo e um pé na graça. Não participe de coisas escondidas, não assista o que não pode, não leia o que não convém, não fala o que não deve. Põe um guarda na tua boca, põe um soldado nos teus olhos, põe um capacete na tua cabeça. E hoje Deus põe uma espada na tua mão por essa palavra. Vai batalhar a vida eterna, vai viver uma vida espiritual. Não se compare com as pessoas que estão do seu lado, que você tem vocação celestial, elas não têm. No nosso meio tem gente que assenta conosco no banco, não tem vocação celestial, mas você tem. Quem não está vocacionado, deixa. A sua vocação é para o céu. A dele está aqui, mas não importa. Não te compete julgar ninguém. Vai a tua vocação adiante, vai. Vai que o Senhor vai te surpreender em momentos na sua vida. Você sabia que Deus tem surpresas para nós? Deus fazia surpresa com aqueles homens, chamava os três para vem cá, eu tenho um assunto para tratar com vocês aqui, mas só nós três, porque tinha uns que gostavam mais do Senhor, não é que o Senhor escolhia eles não, eles gostavam mais. Um deles até deitava a cabeça no peito de Jesus quando ele falava, o outro falava, eu te amo mais do que todo mundo. Esse povo ficava perto dele, você, já que vocês gostam tanto de mim, nós vamos ter uma prosa mais de perto, vem comigo aqui. Levou eles para o monte e mostrou a natureza escondida dele, que você vai conhecer um dia. O rosto brilhava, o cabelo brilhava, o pé brilhava, e lá do cima uma voz falava, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, eu gosto dele, ele faz tudo que eu mando, vocês escutem ele, vocês vão ser meus amigos também. Hoje Deus vai fazer você querer ser amiga de Deus. Hoje você vai sair daqui, aonde você estiver essa palavra vai fazer você ter vontade de ser amigo e amiga de Deus. Não ser um cristão de fachada, ser alguém dedicado, interessado em saber tudo de Deus. E Deus faz surpresas, Deus agenda surpresa na nossa vida. Tem ocasiões que Deus faz alguma coisa, um encontro aqui, um encontro ali. Quem está vocacionado à vida celestial, anda esperando. Senhor, o Senhor fez um encontro com aquele irmão, aquela irmã, eu quero também. Ainda hoje eu vim para cá, o irmão contando, um irmão que tinha 20 e tantos anos parado, os irmãos foram visita na casa dele, a glória de Deus entrou lá, ele recebeu o dom, né? Recebeu o dom de falar a língua. O Senhor agendou um encontro com ele. Hoje, a agenda do Senhor está aqui. Quem sabe você aceita agendar um encontro com o Senhor mais de perto? Bem, não quer agendar um encontro com Jesus Cristo mais de perto, não? Ele mora dentro de mim. Essas coisas nós já sabemos. Nós estamos tratando aqui de linguagem espiritual. É dele, perto de você, se revelar de um jeito novo. E você sentir seu coração arder como uma chama ardente. E ele te abriu os mistérios do céu. Olha, a hora passou. A melhor coisa que podia acontecer com o ser humano aconteceu com você. Você foi chamado para morar com Deus. E Ele propõe te ajudar todos os dias, desde que você não faça Ele embora. Não faça Ele sair.
faça ele ficar perto. Todos os dias você levanta e fala, Senhor, está tudo bem entre nós? Está tudo bem entre nós? Tem alguma coisa que eu fiz aí que deixou o Senhor triste? Dá para eu consertar alguma coisa? Tem que remendar alguma coisa aí? Quem tem temor de Deus faz isso, e quem tem amor faz muito mais. Quem tem amor faz constantemente. Essa é a palavra de Deus. Não deu para pregar tudo que estava escrito aqui, porque a hora é limitada. Ele é o sumo sacerdote. Moisés era como se fosse uma figura, vamos dizer assim, é a sombra de Cristo. E Arão, ele era o legislador lá, né? O sacerdote. Mas agora as figuras mudaram. Jesus, ele concentra tudo em si mesmo. Ele é sacerdote, ele é oferta, ele é ofertante, ele é rei, ele é senhor, ele é vítima e ele é triunfante de tudo isso aqui. É maravilhoso demais. É o rei dos reis, senhor dos senhores e teu pastor particular. Toma conta de você, gosta de você, te conhece pelo nome, trata as suas causas de forma individual. E a palavra assim diz a nós. Olha que o Senhor falou bonito com Isaías. Pode uma mãe que tem um menino de colo, que dá mamar para ele, pode ser que essa mãe se esqueça do seu filho Isaías. É difícil uma mamãe esquecer do filhinho, né? Mas ele falou, Isaías, ainda que essa mãe se esqueça do menino, eu quero falar uma coisa, eu não me esqueço de você. Assim a palavra termina hoje. Ainda que sua mãe te esqueça, que seu pai te esqueça, que seu marido te deixe, sua esposa te deixe, seu filho te maltrate, o Senhor não se esquece de ti. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em oração.